Hoje eu vou conversar com você sobre uma das doenças que é a doença mais famosa e mais temida da coluna vertebral, a famosa hérnia de disco. O que é essa doença, o que causa essa doença, e nos próximos vídeos vamos falar dos sintomas e como tratar esse tipo de patologia. Meu nome é Lucas Sagoy Alves, eu sou médico ortopedista e especialista em doenças da coluna e vou falar com você sobre o que é a hérnia de disco. Pessoal, antes de a gente começar a falar propriamente dito da hérnia de disco, vamos entender um pouco mais sobre a anatomia da nossa coluna e o que é ou que parte do nosso disco que pode sair para ser transformado ou causar a hérnia de disco. Então, na nossa coluna a gente tem basicamente duas estruturas na parte da frente. A gente tem a parte da vértebra, que é o osso, e no meio, entre duas vértebras, a gente tem o disco. No nosso disco, a gente tem duas partes. A gente tem a parte de fora desse disco, que é a parte fibrosa, que a gente chama de anel fibroso. A gente tem a parte do interior do disco, que a gente chama de núcleo pulposo. Tá? A diferença é o tipo de cartilagem que tem nesse disco. Então, a parte de fora é uma cartilagem mais dura, que é justamente para sustentar a coluna, e a parte do meio é uma parte um pouco mais amolecida, como se fosse tipo um chiclete, como se fosse uma pasta de dente um pouco mais endurecida, que é para dar a mobilidade e amortecer o impacto durante as atividades diárias. E como é que ocorre, então, essa hérnia de disco? A hérnia de disco ela pode ocorrer por dois fatores. O primeiro fator, que é um fator um pouco mais raro, que é pela questão de traumas, né? Então, o paciente que tem o disco bom, o disco saudável, ele sofre algum acidente ou alguma pressão maior nessa coluna e acontece uma pressão na região posterior desse disco, causando uma fissura, uma abertura daquela parte de fora do disco, fazendo com que a parte do meio, que é essa parte mais amolecida, saia para fora, apertando o nervo, apertando a medula, causando a hérnia de disco. E qual que é a segunda situação, que é a situação mais comum? É aquele paciente que já possui algum grau de discopatia degenerativa da coluna. O que é isso? É o desgaste do disco. Isso normalmente começa a acontecer ali a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos, onde o disco começa a perder um pouco mais de água, ele fica mais seco e por causa disso ele fica mais instável. E por causa disso o paciente pode fazer algum tipo de movimento ou algum tipo de sobrecarga e às vezes sem fazer nenhum desses dois pode acontecer também. Acontece então aquela ruptura, aquela fissura no disco e começa a sair o material do centro do disco, causando esse tipo de hérnia. É bom a gente saber que a hérnia ela pode acontecer em qualquer local da nossa coluna. O local mais comum que a gente encontra hérnia de disco é na região lombar, que é a região mais baixa da coluna. Por que isso? Porque existe mais pressão, né, mais carga naquela região, então sendo mais propensa a hérnia de disco. Em segundo lugar, na região cervical, que é o segundo lugar de maior movimento da nossa coluna, e terceiro lugar, que é bem mais raro de acontecer, que é na coluna torácica, que é nessa coluna do meio. Por quê? Porque é a coluna mais rígida, a gente não tem tanto movimento como a gente tem na lombar e na cervical. Por isso que é extremamente raro a gente ter hérnias de disco na coluna torácica. A partir então, a gente saber dessa anatomia, do que é essa hérnia de disco, no próximo vídeo aí eu vou falar com vocês um pouco mais sobre os sintomas. O que a hérnia de disco pode causar nos sintomas dos pacientes que sofrem dessa doença. Se tu gostou desse vídeo, não deixa de deixar um like aqui no canal, também de seguir no canal, clicar no sininho ali para quando tiver mais vídeos vocês receberem em primeira mão. E se tu gostou mesmo desse vídeo, compartilha com teus amigos para eles saberem também cada vez mais. Um grande abraço!